Olá, boa noite a todos. Nesse momento estou aqui, quero convidar a todos vocês que já estão aí na linha conosco, curtir, comentar, compartilhar. E hoje nós temos aqui, dando sequência ao trabalho do mês de maio, que é oficialmente reconhecido como mês de enfrentamento à pedofilia. E já estivemos aqui com a nossa ministra Damares, estivemos aqui com o nosso promotor Cazé, estivemos aqui com a nossa querida Paula Meri, que deu uma participação muito importante, com a doutora Paula também. E eu quero já pedir vocês que estão se aproximando, que comecem a convidar todos os amigos para curtir, comentar, compartilhar, porque daqui a pouco eu já vou apresentar a nossa convidada muito especial. Já já vou falar sobre ela. Ela poderia estar em qualquer lugar do mundo nesse momento, e ela escolheu estar aqui conosco nessa noite, abrilhantando o nosso trabalho de enfrentamento à pedofilia. Eu quero aqui falar algumas coisas, e crime de abuso e exploração sexual de criança, algumas coisas que a frente tem feito, que tem dado apoio, atenção, Estado do Rio de Janeiro, Brasil, região sudeste do nosso Brasil, São João de Meriti, todos os bairros da cidade de São João de Meriti, e quero aqui apresentar algumas ações que a nossa frente parlamentar, nós, enquanto presidente nacional da frente, temos feito no nosso Brasil. Primeiro, apoiando todos os movimentos, citar um movimento aqui, que é o movimento Todos contra a Pedofilia, muito bem representado pelo nosso promotor Cazé, o coletivo Mães na Luta, lá de Rio Bonito, atenção Rio Bonito, um abraço a todos vocês que estão aqui participando conosco. A frente também tem pedido e entrado com pedido de reaberturas de processo que nós julgamos que foi tramitado de uma maneira muito suspeita, a frente tem entrado e pedido a suspensão ou reabertura desses processos. Criamos também, através da frente, o projeto de lei 2828/2019, que é o Maio Laranja, instituir nacionalmente o mês de maio, por força de lei, como o mês oficial do enfrentamento à pedofilia. Temos dado também assessoria aos municípios no que diz respeito à criação do Conselho de Enfrentamento, a Comissão Legislativa Municipal nas câmaras legislativas no enfrentamento e o Sistema Municipal de Enfrentamento à Pedofilia. Temos também agora um projeto de lei que já está sendo estudado, a viabilidade de implantação, que é a criação do Sistema Único Nacional no enfrentamento à pedofilia. Através de simpósios, congressos, seminários, audiências públicas, temos trabalhado, e também vamos criar um projeto de lei do Plano Municipal no enfrentamento à pedofilia, para dar mais envergadura, robustez, solidificação no projeto do combate e enfrentamento à pedofilia, tanto a negligência, a violência psicológica, a violência física e as violências sexuais. E eu quero aqui, nesse momento, mais uma vez, reforçar todos aqueles que já estão em conexão conosco, que comecem a criar essa rede, essa teia, essa web de conexão com todos aqueles chamando, porque hoje nós vamos ter aqui uma aula muito especial, porque eu estou nada mais, nada menos com a minha amiga, antes de falar qualquer coisa, a meritíssima, mas antes disso, a minha amiga, doutora Cláudia Valéria Melo. Olha só, gente, escuta o que eu vou dizer aqui. Juíza federal no Rio de Janeiro há 22 anos, lotada na 4ª Vara Federal, aqui no município de São João de Meriti, de competência criminal. Atualmente, presidente da Comissão de Acessibilidade. Atenção, vocês que se sentem desprotegidos, pensando que não tem ninguém lutando pela acessibilidade. Nós temos, sim, a juíza Cláudia Melo, da 4ª Vara Federal de São João de Meriti, que é presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Fundadora
do Instituto de Apoio Pais e Famílias Especiais, IAPAF, encontrando-se engajada em vários projetos sociais ligados aos segmentos de pessoas com deficiência, bem como a violência doméstica, abuso sexual praticado, sobretudo em face das deficiências do sexo feminino. Para tanto, me falta palavra nesse momento para descrever essa pessoa impoluta, magnânima e maravilhosa, que veio aqui didática e pedagogicamente nos ensinar como combater e enfrentar a pedofilia, com a palavra a minha amiga querida, doutora Cláudia, juíza da 4ª Vara Federal de São João Meriti. Fala, minha amiga. Muito boa noite. Boa noite, meu prezado amigo, professor Josiel. Para mim é uma honra muito grande participar dessa live. Primeiro, que é com você, que é meu amigo querido, que eu tanto estimo, pela pessoa que é, pelo profissional e parlamentar que é. Segundo, em razão do tema, que é de suma importância, e realmente nós temos que nos unir para que cada vez mais essa prática seja combatida, né? E identificada e combatida, porque realmente, principalmente as nossas crianças, porque são os mais jovens que sofrem, né? E que são indefesos, que merecem a nossa proteção. Então, nós temos que realmente nos unir, porque é uma responsabilidade de todos, não somente daqueles familiares, das pessoas que estão diretamente envolvidas nessa questão. Então, eu jamais me negaria a contribuir para isso, muito pelo contrário, é uma obrigação que eu tenho, e estou aqui para contribuir o máximo que eu puder, para que realmente as pessoas tomem conhecimento do que é realmente a pedofilia, as formas como ela vem ocorrendo e as maneiras que nós temos de evitar, de identificar e de denunciar essa prática, né, absurda e repugnante, que é o abuso sexual de crianças e jovens, de forma geral. Né? E parabenizo você por ter escolhido, né, principalmente o mês de maio, que é o Maio Laranja, né, que é o mês de enfrentamento da pedofilia, e por ser uma voz, né, no Congresso que luta para que realmente a legislação seja cada vez mais fortalecida contra essa prática horrível, né, dentro do nosso país. Aliás, no mundo, né? É no mundo, não é só no nosso país. No mundo inteiro. Com certeza. Eu, nesse momento, quero já antecipar a meritíssima amiga, doutora Cláudia, pelas suas palavras iniciais, e cada dia que a gente se engaja nessa questão, mais a gente vê a imperiosa necessidade. Eu quero mais uma vez reforçar a todos vocês que estão nesse momento conosco, o empenho máximo, porque as informações que nós vamos ter aqui hoje, no combate, no enfrentamento aos crimes, abuso, exploração sexual de criança, serão de profunda valia para tudo aquilo que nós chamamos de capacitação para esse grande combate. Porque nós estamos aqui com a nossa querida juíza da 4ª Vara Federal São João do Meriti, doutora Cláudia Mello. Amiga, o projeto Vencedor, que é um projeto no estado do Rio de Janeiro todo, está mandando um grande abraço para você, porque o projeto Vencedor é um projeto que visa o bem-estar da sociedade. E aqui eu estou recebendo várias mensagens aqui das pessoas já se manifestando, falando sobre você e dizendo: essa mulher é uma mulher guerreira. Obrigada. É a madrinha dos excluídos dessa sociedade. Então, minha filha, não tem jeito, eu vou falar o tempo todo. Bom, eu tenho aqui no nosso Estatuto da Criança e Adolescente, o estatuto criado em 90, portanto, 30 anos, né, dessa compilação e também essa ferramenta de enfrentamento, aqui no artigo 240, que fala sobre o combate
e o artigo 241, que fala sobre punições. Então, aqui o artigo 240 diz o seguinte: combater a produção, venda e distribuição de pornografia infantil, como também a aquisição e posse de tal material, além de outras condutas que estejam relacionados à pedofilia na internet. Assim, quem produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio, inclusive na rede mundial de computadores ou internet, cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Aqui ele fala, o artigo 240 fala sobre o combate, mas o artigo 241 do Estatuto da Criança e Adolescente, o SA, o ECA, ele fala sobre punição. Aquele que oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenham cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança, adolescente, poderá pegar de 3 a 6 anos de prisão e multa. Minha juíza amiga, o nosso tema de hoje é cibernético e pedofilia. Como que você pode trazer já uma luz dentro desse artigo 240 e esse 241 para nós outros aqui nessa noite? Bom, o que acontece? Primeiro, nós temos que... A nossa Constituição Federal, eu sempre gosto de citá-la, porque é a nossa norma maior, e ela diz lá no seu artigo 227, parágrafo 4º, que a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Em razão do que consta na nossa Constituição, como ela se reporta à lei, ou seja, uma lei infraconstitucional, né? Tem que haver a lei, até porque para que haja uma punição em termos criminais, não pode haver uma pena sem uma lei anterior que defina essa pena. Em razão disso, em se tratando de criança e adolescente, coube ao Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecer, né, como seria a prática, como a prática da pedofilia seria criminalizada. E não só no ECA, mas também, porque aí nós temos o seguinte, nós temos o que eu chamo de pedofilia concretamente falando, atos de pedofilia concretamente falando, e chamo de pedofilia virtual, que justamente são os atos de pornografia, de divulgação de fotos, que é a pedofilia praticada pela internet, que a gente considera como cybercrime, né? Ou crimes cibernéticos. E por que eu falo isso? Nós temos o Brasil, ele é signatário de uma convenção internacional, tá? A Convenção dos Crimes Cibernéticos, ou a Convenção de Budapeste, que estabeleceu por que é um crime cibernético. É uma atividade criminosa, tá? Que tem como alvo um computador, ou então que se utiliza de um computador para a prática de algum crime, que é o caso da pedofilia, tá? Então, a Convenção de Budapeste, ela estabeleceu que a divulgação de pedofilia, de pornografia infantil pela internet seria considerada um crime cibernético, tá? Então, por isso que a gente se reporta, eu chamo vulgarmente de pedofilia virtual, porque não é uma pedofilia em loco, em concreto. Porque quando nós temos a prática do ato em si, aí quem vai estabelecer, quem vai legislar penalmente sobre isso é o Código Penal, lá no artigo 213, que, após a sua modificação em 2012, unificou o estupro com a prática de ato libidinoso, né? Enfrentando justamente a prática desses atos, que seria constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal
ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. E aí, no seu parágrafo primeiro, ela vem dizendo que se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos, que é o estupro qualificado, a pena é de reclusão de 8 a 12 anos. Claro, uma pena mais grave, porque aí você tem o ato em si, a prática do ato em si. E lá no artigo 200, isso você tem de 14 a 18 anos, né? Ou seja, de adolescentes. E aí você tem lá no artigo 217-A do Código Penal, que é o estupro de vulnerável, que é ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. 217. 217-A. Ou seja, aí você pega, inclusive, as crianças. E aí a reclusão começa de 8 a 15 anos. Mas isso é a prática de pedofilia, né? Nós estabelecemos, porque, na verdade, a pedofilia ela não é só a prática do sexo. Vamos falar assim, eu gosto de fazer uma linguagem muito clara para que todos possam entender, né? Então, como a conjunção carnal, juridicamente falando, é o coito, é o ato de penetração. Mas o ato libidinoso, ele é um que a gente chama de tipo aberto, é um conceito aberto. Ato libidinoso, ele é um ato lascivo, um ato de qualquer... Você pode, inclusive, você pode considerar a masturbação, né, na frente de uma criança como um ato libidinoso. Tá? Não precisa necessariamente... Há quem diga, há doutrinadores que digam que é necessário que haja um contato físico, mas outros, que, aliás, aos quais eu me filio, eu não entendo que tenha que haver necessariamente um contato físico. Você pode ter uma criança na frente de uma pessoa, que pode ser homem ou mulher, tá? E ela se masturbar na frente usando aquela criança para sua lasciva. Isso, para mim, é ato libidinoso, independentemente dela tocar naquela criança. Entendi. Então, eu até fico assim... eu acho que a lei poderia ser até mais rígida, né? Clara, justamente para evitar que esse ato libidinoso esse conceito ficasse à mercê de quem vai aplicar a lei. Porque eu penso que o ato libidinoso pode ser de várias formas, mas pode ter alguém que pense diferente de mim, como existem alguns juristas renomados que pensam diferente. Né? E aí você excluiria, por exemplo, esse exemplo que eu estou dando aqui, quando, na verdade, para mim, ele é muito claro. Então, eu acho que ali poderia ser mais clara. Fica aqui até uma sugestão de alteração legislativa. Né? Enfim, então, mas isso eu estou fazendo um apanhado. E aí, isso seria o ato em si. Porque eu gosto sempre de colocar o seguinte: o que é a pedofilia? A pedofilia é uma perversão, né, da pessoa, né, que tem prazer sexual, ela sente um prazer sexual com crianças ou adolescentes. Só que esse prazer, é o que eu digo, ele não precisa ser através de contato, nem através de conjunção carnal, de atos lascivos. Pode ser através... o abuso sexual, ele não está só na prática, ele está justamente na satisfação do seu prazer sexual. E isso se dá, inclusive, por meios de redes sociais, por meios virtuais. E aí é que vem o grande perigo. Por quê? Na minha opinião e na minha experiência, porque na minha vara a gente julga a prática de pedofilia por internet, né? E por que a Justiça Federal julga isso? Porque a prática, a exposição de, como você bem leu, os crimes lá do artigo 241 do ECA, eles são julgados pela Justiça Federal quando praticados em redes sociais por conta da sua transnacionalidade. O que significa isso? Porque ele é transmitido, qualquer um do mundo, em qualquer lugar do mundo, pode acessar.
Ele rompeu as barreiras da continentalidade, é um foi além. transnacional, ele sai do nosso território, ele vai para qualquer lugar do mundo. Isso que estabelece a competência da Justiça Federal. Por isso que não é a Justiça Estadual que julga. Entendo. Agora, é um crime que é difícil, assim, são operações, e a Polícia Federal faz muito bem, ela investiga muito bem, mas é um crime difícil de você apurar. Mas eu tenho, por experiência, eu digo sempre que a pedofilia, quem pratica pedofilia virtual, só não pratica a pedofilia concretamente por falta de oportunidade. Porque se você tem, né, se o indivíduo tem prazer em se satisfazer com fotos, é claro, ele já tem essa perversão dele. Ou ele desenvolveu, ou ele nasceu. É inerente. Eu não sei como ela se estabelece, porque eu não sou psicanalista. Eu sei que ela é um transtorno, é aquela coisa. O pedófilo, entendam bem, ser pedófilo, se a pessoa for pedófilo e nunca fizer nada, ela não vai estar praticando crime. Ela só vai praticar o crime a partir do momento em que ela dá vazão a essa sua perversão. É igual o tarado. O tarado só é tarado se ele for praticar o ato, né? O viciado em sexo, enfim. Então, é que nem o cara, desculpa, a pessoa, né? A gente falou, o cara, uma mulher também faz. Eu digo assim, mas a pessoa é que tem a índole para roubar. Mas se ela não roubar, ela não praticou crime. Mas ela tem aquilo dentro dela. Então é a mesma coisa. O indivíduo tem aquela perversão dentro dele. Você está falando de uma pessoa que tem um sentimento criminoso e um ato criminoso. Exatamente. Então, assim, fulano, eu sei que ele, eu já percebi que aquela pessoa tem um olhar estranho quando vê criança, sei lá. Ou então, de repente, você viu alguém se excitar quando viu uma criança. Você já vai... Ali tem coisa. Mas eu não posso prender ele porque ele... Né? Qual o ato que ele praticou? A gente não pode fazer. Mas a gente tem que ficar de olho nessa pessoa. Entendi. Acende o alerta. Certamente, oportunidade. Entrar no computador dessa pessoa, ele deve acessar alguma rede social, aquelas redes darks, que se chama, de pedofilia. Né? Dark web. Os dark webs. Então, isso é que a gente tem que se... porque são pessoas que, normalmente, são cidadãos comuns, que você nem diz... Normalmente, são pessoas que variam na idade de 40 a 60 anos, normalmente, estou falando dos casos que eu peguei, tá? Com emprego, com família. Não é uma pessoa que você olha e tem a cara de louco, não, tá? E muitas das vezes, as vítimas, quando chega seja para que fotografe e exponha, ou que acesse o computador de crianças, né, através de um perfil falso, para justamente com ela praticar, fotografar e expor algum ato de pornografia para depois divulgar, ou mesmo que não divulgue, para manter na sua rede, para sua satisfação pessoal, normalmente ele faz isso com pessoas conhecidas. Então, claro, existem aqueles hackers, aqueles perfis que eles sabem, são pessoas manipuladoras e que sabem como convencer uma criança, né? São pessoas absolutamente persuasivas. Mas muitos fazem por quê? Porque tem a confiança dos pais, porque é amigo próximo da família, e às vezes na própria família, que é o pior de tudo. Nós vemos muitos casos e que é feito da própria família. Então, é uma perversão absoluta. Eu já vi casos de fotos com um bebê de 1 ano. É uma coisa deplorável. Isso você testemunhou, você viu realmente. É lamentável. Aí, gente,
Aí para vocês, um minuto, Cláudia. Doutora Cláudia, meritíssima doutora Cláudia, da Quarta Vara Federal, testemunhando aqui nesse momento de que ela já presenciou caso, para vocês que duvidam, acham que isso aqui não é isso e é isso mesmo. E ela está dizendo aqui com todas as letras. Eu já testemunhei crianças de 1 ano que passou por essa questão dessa humilhação, dessa vergonha e dessa ignomínia. Aqui, e como a senhora, como você, meritíssimo, trabalha aqui na Quarta Vara Federal, dentro de São João de Meriti. Atenção, São João de Meriti. Agora nós vamos ter aqui um vislumbre, né, um descortinar, uma abertura para a gente entender como que está sendo o nível de pedofilia na cidade de São João de Meriti. Você, como juíza da Quarta Vara Criminal, que trabalha assiduamente aqui dentro da cidade de São João de Meriti, diga para a gente com todas as letras qual o termômetro que você tem da nossa cidade a nível da incidência dos casos de pedofilia. Como que é isso? Olha só, na verdade, a minha vara, nós somos 2 varas criminais em São João. E essas 2 varas, elas julgam toda a Baixada Fluminense, todos os crimes da competência da Justiça Federal, de toda a Baixada, ou seja, de 13 municípios. De Caxias até Paracambi. Então, não é só São João. Né? Entendo. Mas eu considero, porque nós não temos, assim, eu não julgo, por exemplo, a especializada, organização criminosa, lavagem de dinheiro, vai para o centro da cidade. Tráfico de entorpecente, eu não tenho nenhum, porque quando chega na Baixada já está internalizado, nós não somos fronteira. Né? Então, eu não tenho processo de tráfico. Então, dentro das minhas ações penais, o meu acervo dentro da vara, eu tenho mais ou menos 800 processos entre inquérito e ação penal. Quantos? 800. A minha vara. É muita coisa. 800. Isso porque eu não tenho esses crimes que são da especializada. Como eu falei, organização criminosa e lavagem de dinheiro vai para o Rio de Janeiro. Né? Mas, dentro desse acervo de 800, eu devo ter mais ou menos uns 10 processos de pedofilia pela internet. Eu acho muito. É muito. Porque é mais do que 1%. Dentro de um contexto, pela natureza do crime, eu acho muito. É muito. Mas se eu não me engano, se eu não estiver enganada, não quero afirmar porque eu posso estar enganada. Eu tenho quase certeza que eu não tenho nenhum de São João, tá? Só para você ficar tranquilo. Ai, graças a Deus. Graças a Deus. Posso estar enganada, mas eu acho que não tem nenhum de São João. Então, minha filha, vamos... Bom, espero que não tenha, né? Mas eu acho que não. Mas a gente não significa que a gente não tenha que manter, né, esse enfrentamento, esse combate. Sim, e esse alerta, esse alerta. Porque nós, o seguinte, uma coisa é a inexistência do crime, outra coisa é o crime não ter sido denunciado para registro. Sim, porque tem isso também, né, José? Você sabe que, principalmente nos meios menos favorecidos, é muito difícil informações, né? E detalhe, não é nem por conta disso, não. É porque existe, nesses casos, o crime é tão bárbaro e tão repugnante que é muito comum, principalmente, eu digo isso com maior tranquilidade, porque é verdade, em comunidades, há justiça com as próprias mãos. Você sabe disso. Eu sei. É muito comum em lugares mais fechados, vamos dizer assim, ou então onde há vamos dizer assim, um poder paralelo, que a gente sabe que existe. Eu tô dizendo, o tribunal paralelo, né? Eles nem chegam a ser julgados.
E eu já soube de Entendi. casos, Não, é só para dar inclusive. sentença. Não, eu já soube de casos, inclusive, em locais lá para dentro de Nova Iguaçu, não é de comunidade, não, tá? Que pegaram o cara, as mulheres pegaram o cara e acabaram com ele, Eita. tá? Não sei quem são, isso aí foram terceiros que me falaram. Então, que não foi comunidade, não foi poder paralelo, não foi nada, não. Foram as mulheres. Então, muitos nem chegam porque isso no caso de estupro, né? Até de vulnerável, né? Quando chega. Então, assim, muitos casos ou não são reportados porque as vítimas às vezes não conseguem, por medo, principalmente as crianças ficam muito assustadas, são ameaçadas, ficam amedrontadas em falar, principalmente quando é de dentro de casa, né? E muitas das vezes também há justiça com as próprias mãos e não se chega. Então, essa estatística, eu tenho certeza que ela não é real. Que ela não é Entendo, real. entendo. Né? Então, Mas eu falo aqui, assim, eu gosto sempre de dizer, gente, denunciem, porque a justiça ela foi feita para isso. Ninguém tem que se tornar um criminoso mesmo diante de um criminoso. Né? sim, Então, o sim. correto é entregar essa pessoa para a justiça, para que a É justiça porque haja dentro da lei. Né? é porque Mas, a omissão, desculpa ter interrompido você, a não. omissão, né, e a sensação de impunidade empodera aqueles que vivem na prática dos ilícitos. Então, eu acho Exatamente. que quando a sociedade se fortalece das informações, está consciente de que isso não é um ato normal, como você já disse aqui, é um desvio mesmo e é uma tendência a uma prática nociva. Então, esse momento é um momento muito importante, doutora Cláudia, minha amiga, que você está falando que São João não tem. Então, soa aqui para mim um alerta de que a sociedade tem que estar mais ligada, porque uma cidade, por exemplo, de quase 600 mil habitantes, e aí você chega aqui e diz, olha só, não está tendo. Aí eu falo, opa, peraí, eu acho que a coisa tem que tomar um outro olhar, um outro vulto. Atenção, Conselho Tutelar, atenção, Secretaria de Promoção Social. Eu estou vendo aqui agora na tela, tem uma psicanalista entrando dizendo assim, ó, tem que ter uma DPCA em São João, Delegacia de Proteção à Criança e Acho que pode Adolescente, ter para a Baixada, né? a Eu Baixada acho que não tem que Fluminense, ser para a Baixada, não precisa ter só para Nova atender a Iguaçu. região num todo, né? Então, tá aí poderes públicos constituídos, as ideias que começam a suscitar, além dessa ideia que a gente citou no começo aqui, que é o Plano Municipal de Combate à Pedofilia, unindo todos os poderes no sentido do enfrentamento desse fenômeno que ninguém pode negar que existe. Eu tenho aqui uma outra narrativa, minha amiga, dentro de cybercrime, né? Uhum. Que diz o seguinte: dados da ONG, a ONG, né? SaferNet, recebeu mais de 1,6 milhão de denúncias anônimas de pornografia infantil. Pela experiência, esse número condiz com a realidade, de acordo com a tua experiência, vivência nacional, internacional, Baixada Fluminense, esses dados de 1,6 mil denúncias anônimas de pornografia infantil. Esses dados condiz com a Mas realidade? pela internet, mas isso pela internet, Isso pela internet. eu acho pouco. É pouco, né? É pouco, é pouco, é É pouco. mais de 1,6 milhão. Ainda mais na internet, que para você descobrir é mais difícil ainda. Entendi. É uma investigação que demanda tempo, demanda muitos detalhes, entendeu? Porque às vezes até uma investigação que decorre de outra, que você descobre por acaso, não é uma investigação fácil. Por isso que eu não concordo. Eu acho que o número é bem maior do que esse. E mais, uma observação aqui, José, às vezes o pedófilo ele até tenta entrar com um pedido de insanidade para descaracterizá-lo como uma pessoa sã, ou seja, que ele não tem consciência do que está fazendo. Mentira. Pelo menos todos os que eu vi,
de insanidade, todos foram recusados, todos foram avaliados por psiquiatras, psicanalistas, por médicos psiquiatras, e eles têm consciência, sim. Né? Eles Sim. não são loucos. Eles não É são um loucos. ato consciente. É um ato consciente. É um ato consciente. Por isso, eles são penalmente puníveis. Né? E outra observação também que eu gostaria de fazer, e até pedir que você leve isso ao Congresso, eu acho a pena muito pequena do 241A, por exemplo, né? Que de 3 a 6, né? De 3 a 6, porque sabe por quê? O que acontece? Eu gosto sempre de explicar. Normalmente, quando você pega uma pessoa dessa, ela é primária. Entendi. Tem bons antecedentes. E aí, porque aí o pessoal fala, puxa, mas o juiz só deu 3 anos. Eu não tenho como dar mais do que isso, porque ele é primário. Entendeu? O critério de aplicação de pena, eu não posso partir de uma pena lá no meio, porque o cara, assim, o tribunal, e com toda a propriedade, iria reformar, porque a gente tem um critério de estabelecimento de pena. Então, eu não posso partir de uma pena alta para uma pessoa que não tem nada na ficha dela. Então, o que eu sempre falo, isso não serve É primário. Isso não é só para. Eu digo isso, não é só para pedofilia. Eu acho que isso é uma solução, como as pessoas dizem que a lei é muito fraca. Tá? Entendi. E as pessoas falam assim, tem que aumentar a pena máxima. Não adianta você aumentar a pena máxima se você não aumentar a pena mínima. Você tem que aumentar a mínima, porque você aumentando a mínima, consequentemente, a máxima vai aumentar. Porque hoje, se você não dá uma pena, se ele não pega uma pena acima de 8 anos, ele vai para um regime semiaberto de cara. Meu Deus, gente. Isso é a lei, não é o juiz que quer, é a lei. E ele já sabe disso. Ele sabe disso. Então, hoje a gente tem roubo, acusado de roubo, sendo condenado inicialmente no regime semiaberto, porque o cara é primário e eu não consigo dar uma pena com mais de 8 anos nele. Porque o juiz, ele cumpre o que está na lei. Seguir a lei. Não é culpa, não é porque eu sou boazinha, porque eu sou mazinha, porque eu não estou ali. É o que eu digo, justiça não é casa de caridade, nem é casa de tortura. Ali é uma casa de justiça. Não, você é até boazinha, sim. Você é até boazinha, sim, mas você tem que cumprir a lei. Eu sou justa, eu não sou boazinha nem mazinha, eu sou justa. E eu sigo a lei. Então, às vezes, as pessoas não entendem e podem achar que eu sou boazinha ou o juiz é mauzinho. Não é isso. Então, eu acho que é uma grande solução, e aqui eu digo isso para você, que eu sei que você é uma pessoa atuante dentro do Congresso, por favor, aumentem as penas mínimas, principalmente nesses crimes repugnantes. Porque não é possível que um cara desse, uma pessoa dessa, pegue uma pena de 3 anos, que ele vai converter, inclusive, em medida alternativa. Sim, a menos de 4, eu vou substituir a pena dele, direito dele. Ele não vai nem preso. Ele vai substituir por medida alternativa. Vai pagar cesta básica, vai cumprir. Eu não posso nem colocar uma pessoa dessa para cumprir prestação de serviço à comunidade, porque como é que eu vou botar uma pessoa dessa junto com a residência? É residência na certa. Pois é. Eu vi ali agora. Uma pessoa que não pode conviver no meio social, mas eu não tenho como botar ele preso. Pois é um dilema. Então não pode ter uma pena dessa. É que nem aquele que instiga no 241D, tem aquele outro, aquele que alicia, assedia, instiga por meio de comunicação a criança com o fim dela praticar ato libidinoso. É de 1 a 3, Josimar. 1 a 3. De 1 a 3. Gente, isso é vergonha. É muita vergonha. Vamos dizer, é uma frouxidão. Então, lá enquanto à frente, não pode. Nós lançamos uma plataforma na frente com 4 palavras. Primeiro, aumentar a vigilância dos pais sobre os filhos, monitoramento. Isso é outra coisa, é dentro de casa. Né? Isso aí. Segundo, proteger de acordo com o estatuto. Terceiro, criar uma educação de fortalecimento de consciência social nesse combate e enfrentamento. E quarto, endurecimento das leis. Esse quaternário é que são os pilares que está sustentando a frente. Então, todas as linhas que nós trabalhamos no aumento da vigilância dos pais,
a proteção do que já previsto no Estatuto da Criança, a questão da educação, noções básicas, né, como se livra disso, como foge disso, e endurecimento das leis. E eu acho que com esse mecanismo a gente consegue baixar bastante essa prática. Eu tenho aqui, minha amiga, mais uma pergunta, você que é uma defensora aí, né, das pessoas vítimas de violência, aqui diz o seguinte: de acordo com o estudo da Unicef, United Nations International Cultural Educational Food, que tem a ver com as Nações Unidas, cultura, educação e alimentação, com deficiência de probabilidade de 3 a 4 vezes. Então, aqui diz o seguinte: de acordo com a Unicef, crianças com deficiências têm probabilidade 3 ou 4 vezes mais altas de serem vítimas de violência, seja negligência, violência física, psicológica ou sexual. Aí vem a pergunta: como a família, pessoas próximas ou até mesmo o Estado podem identificar esses abusos para denunciá-los? Bom, é aquela coisa. Aí é o absolutamente vulnerável mesmo, né? Porque você sabe que eu tenho um filho com deficiência, o meu filho não fala, né? Meu filho não tem movimentos, então meu filho é absolutamente indefeso. Então, eu sei o que significa, o que poderia ser, graças a Deus, não é o caso, mas eu sei o que poderia significar isso, porque eles não têm como se defender em hipótese alguma, porque uma criança que não tem deficiência, ela pode ter alguma expressão, ter algum gesto que você ainda vai identificar que ela está com alguma coisa errada. Mas meu alguma filho não coisa, tem. né? Autodenunciante. Exatamente, mas meu filho não tem. Então, eu acho que nesses casos, inclusive, não que contra a criança não seja. Primeiro que eu acho que isso deveria ser equiparado a crime hediondo, ponto. Né? Essa é a sua visão. A minha E a visão visão é essa, da maioria. para mim é crime hediondo. Para mim é crime hediondo. E que é outra coisa que a lei não, assim, deveria ter mais agravantes em se tratando de criança com deficiência. Né? A lei não estabelece, não tem. E se já é repugnante com quem não é deficiente, mais monstruoso ainda com quem é deficiente. Né? Por todas as razões, e principalmente porque é muito mais difícil de você identificar. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: nós temos que ter cuidado com quem nós botamos na nossa casa. As mãezinhas que precisam de pessoas que cuidem dos seus filhos. Né? Temos que ter cuidados, até, como eu digo, até com o nosso parceiro. Ou, às vezes, até com a nossa parceira, se for o caso, né, de uma união homoafetiva, tem que observar. Porque qualquer isso não é uma característica de alguns. Qualquer pode ser um pedófilo. Então, você tem que observar. Em se tratando de crianças ou adolescentes que tenham celular, criança, você sabe que eu sou radical, eu tenho 4 filhos, você conhece meus filhos, e ninguém morreu por causa disso. Eu sou radical. Criança não tem querer, não tem que ter senha de celular, não tem que ter senha de peraí, computador. minha filha. Espera aí que eu quero que você repita isso aí agora. Eu sou radical. Olha só, gente. Alô, gente. Alô, gente. Alô, vocês. Prestem atenção o que a meritíssima juíza da 4ª Vara Federal de São João do Meriti está dando um recado agora para os pais e os responsáveis. Repete, minha filha, que eu quero ouvir isso e vou gravar. Olha só, com não ouvido. Precisa bater, não precisa bater, não é para bater. Tá? É para respeitar. Pai tem autoridade sobre o filho. Autoridade? Autoridade. Pai e mãe tem que exercer a sua autoridade. Criança não tem querer. Criança não tem? Não tem querer. Não tem esse negócio, vou botar privacidade do meu celular. Que privacidade? Está morando na minha casa, é a minha casa, são as minhas regras. É do jeito que eu quero. Não é do jeito que a criança quer. A criança não vai mandar em mim. Eu tenho meus 3 filhos adultos, um de 34, um de 32, um de 27, estão aí muito bem criados, eu bato no meu peito, graças a Deus, você conhece, e conheço. Não tem são muito, graças cidadão, a Deus, conheço muito bem criados, cidadão de bem.
Então, e todos eles foram criados assim, pode perguntar para todos eles. Né? Então, com rigidez, nunca, sempre tiveram liberdade, mas com respeito e com, eu digo, hierarquia e disciplina tem que ter. Hierarquia e disciplina. Você pode dar liberdade para o seu filho, mas você tem que demonstrar que tem hierarquia dentro de casa e tem que ter disciplina. Tem uma ordem, né? Tem uma ordem natural das coisas, né? Tem que ter. E é por isso que as coisas acontecem. Educar dá trabalho, dá muito trabalho. Então, os pais, se você quer ser mãe, se você quer ser pai, então você tem os ônus, não é só os bônus, não. É o que eu digo, ser pai e mãe não é só para ganhar Bolsa da Família, não, gente. É para educar. Alô, gente! Olha aí, gente, como é que o negócio está forte hoje. Fala, Cláudia, pode falar que você tem liberdade. Me desculpe, mas não, entendeu? Ter filho no mundo, botar filho no mundo é muito fácil. Agora, criar que são elas. Né? Então, não quer ter filho, não quer ter trabalho, se previna. Também não vai fazer aborto, não, que eu sou contra o aborto. Vai se prevenir antes. Né? Agora, eduque, porque a escola complementa, mas a obrigação de educar é do pai e da mãe, não é da professora, não. A professora não é obrigada a aturar desaforo de criança mal educada, não. Agora, eu acho que a escola tem que ter, por exemplo, ela pode chamar profissionais para passar, para alertar as crianças. Ela pode, assim, identificar, olha, chamar psicólogos para, de uma maneira até lúdica, ensinar como despertar na criança uma maldade, se ela estiver numa internet, se ela, né, ou na rua, ou em casa, dela perceber que ela está sendo assediada. Isso a escola pode e deve, porque se ela está sendo assediada dentro de casa, ela não vai contar para a mãe ou para o pai, ela vai ter medo e ela vai recorrer na escola. Então, nós temos que ter também professores capazes e sensíveis de identificar esse problema. E a escola também tem que dar esse subsídio para a criança poder, através de palestras, de profissionais competentes. Então, você vê, como você falou, é um conjunto. É um conjunto. É uma legião de pessoas no combate, no enfrentamento no combate. É um elenco, é o engajamento da sociedade no combate a esse fenômeno social negativo, nocivo. Eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo, meu irmão guerreiro, que está aqui conosco, participando. Um abraço, Juan. Deus te abençoe, te fortaleça, te sustente, te dê sabedoria. Obrigado por você estar aqui em conexão conosco. Muito obrigado, de coração mesmo. E eu estou aqui, amiga, doutora Cláudia, meritíssima, juíza, com meu coração muito alegre com essas palavras que você está dando de ordem para os pais, porque uma coisa é você, eu, falar, outra coisa é a gente ouvir você com essa experiência vasta de 22 anos na área jurídica, vi o que você já viu, passar pelo que você passou, o teu olhar, Cláudia, é diferente. É um olhar do resultado final de uma família que não tem isso que você falou, o que você vê todos os dias na Baixada, no Brasil, fora do Brasil. Eu tenho mais um apontamento aqui, porque eu também fiquei muito assim com o coração sensibilizado, como você falou, rapaz, esse pessoal, quanto mais vulnerável for a pessoa, mais ele se sente no desejo de abusar. Então, para mim, é crime hediondo e acabou. Isso aí foi... o que falta, aqui tem uma pergunta seguinte, o que falta para o encorajamento da denúncia, mesmo que o que falta, o que você percebe, doutora Cláudia, que falta nas pessoas no engajamento da denúncia? Porque tem pessoas que vê, que testemunha, que sabe, mas não tem a coragem de dizer, eu vou tomar uma posição diante desse cenário. Na sua visão, o que falta para essas pessoas entrar pelo campo da denúncia, ainda que seja anônima? Olha, eu acho que se não for uma pessoa de dentro de casa, se for um vizinho, vamos falar, porque tem duas situações, né? Diz que sim, né? Eu acho que quando é um terceiro, eu acho que falta comprometimento. Mas eu acho que as pessoas têm que pensar, e se fosse com você, você gostaria? Porque quando é dentro de casa,
é mais difícil porque o medo é como na violência doméstica. As pessoas têm muito medo, né? E eu acho que a falta, eu acho que o que mais impede as pessoas quando acontece dentro de casa e a própria pessoa dentro de casa de denunciar, eu acho que é o medo de não ter a devida proteção. Tipo, o que eu vou fazer? Aí porque eu vou ver uma pena dessa de 3 anos, o cara vai ficar solto. Desculpa falar o cara, porque normalmente são homens, tá? É mais comum ter homem do que mulher. Não é querendo punir os homens, não, muito pelo contrário. Tá? Mas, assim, é mais Dá comum. Dá a César o que é de César, né? É mais comum, mas não é só homem que pratica abuso sexual, não. Mas, assim, eu acho que o medo de não ter a proteção, porque aí a pessoa vê, ora, o indivíduo não vai ficar preso, ele vai sair, vai me matar, ou vai fazer de novo. Então, o medo de não ter uma punição severa para aquele que praticou, e essa pessoa ser retaliada, é muito grande. Então, isso é um dos fatores que, às vezes, impede aquele que está sofrendo a violência, sabe que seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã está sofrendo, ele tem medo, ele vai recorrer a quem? Ele depois vai para onde? Que programa de proteção à testemunha decente nós temos? O que ele vai fazer? Porque quando é um terceiro, ele faz uma denúncia anônima e pronto. Então, aí, para mim, isso aí é falta de comprometimento, falta de solidariedade com o outro. Não tem que ter. O terceiro não tem, ele não vai aparecer, ele pode denunciar anonimamente. Então, ele tem a obrigação. Isso aí é falta de comprometimento, é falta de amor ao próximo. Porque poderia ser com ele e ele não ia gostar que ninguém se omitisse. Então, o que eu digo, são situações distintas. E não precisa se expor, porque tem anônimo. Não precisa, exatamente. Agora, é diferente daquele que está vivendo dentro da casa com a pessoa que pratica o ato. E aí ele tem que ter toda a segurança, todo o apoio do poder público, porque o que ele está denunciando aí? Vai fazer o quê? A pessoa vai voltar para casa, vai ficar ali dentro com aquela pessoa? Ancorado, né? Se sentir ancorado e protegido, porque não é isso? Eu já vi. Se sentir ancorado e protegido, é fato, né? É fato. Eu já vi prenderem um pedófilo virtual e o tribunal soltar, tá bom? E aí, depois que o tribunal soltou, essa pessoa foi lá e estuprou a filha do vizinho, do casal de vizinhos que era amigo dele, de 4 anos, tá bom? Eita! Assim, Cláudia? Assim. Desse jeito? Ele saiu da pedofilia virtual para a pedofilia real. E o tribunal tinha soltado. Ah, minha filha, tem que mudar isso. Mas, eu estou recebendo aqui uma mensagem que vem dizendo o seguinte: olha, nós vamos seguir essa linha do endurecimento das leis, porque esses canais que você está aqui fornecendo, está sendo tudo anotado. Atenção, Tatiana. Atenção, Tatiana. Wesley, boa noite. Quero mandar um abraço também para a Neuza Matos, que está aqui nos assistindo. Vamos apresentar as proposições sugeridas pela juíza. E pode lá contar em cima, comigo em Brasília. que precisar, em termos de legislação, se precisar de alguma proposta, alguma sugestão, conte comigo. Eu quero. Eu quero, minha filha. Eu quero e nós vamos conversar muito. Lá ou aqui no Rio, nós vamos conversar. É uma responsabilidade, é um dever. Essa confusão aí, arrumaram uma confusão no mundo, né? Não tinha o que fazer, uma confusão no mundo. Mas a gente, ou lá em Brasília, ou aqui no Rio de Janeiro, nós vamos nos encontrar para que a gente possa aí tomar isso e levar lá para a instância superior, porque é preciso um engajamento nacional. O brasileiro tem que entender que isso prejudica a imagem do país, a imagem interna e externa. Porque tem muita gente que fica preocupado como é que está a imagem do Brasil lá fora. Não quero saber, é depois. Eu quero saber como é que está a imagem aqui dentro. Porque isso aí é uma das marcas das vergonhas, né? Que um país pode ter, um país que ainda não aprendeu a proteger e defender, não o futuro, o presente. Eu acho que são duas coisas muito vergonhosas para um país. Eu acho que são duas coisas vergonhosas para um país, Josiel. É a fome e a violência. Nossa. Para mim, arrasou. Eu teria vergonha, se eu fosse um chefe de Estado, de governar um país que passa fome. Minha filha, você imagine na sua casa, né? Um exemplo, meus filhos são abusados
e meus filhos passam fome. Nossa. Que pai sou eu, gente? Não, Tá doido? Aí, pessoal, o recado tá dado, tá, gente? Sim, mas às vezes os pais, coitados, não tem culpa, né? Não. Às vezes eles também são vítimas, né? Também tal do um ciclo vicioso, né? Que a coisa vai se perpetuando, vai ganhando musculatura e vira até cultura, né? É melhor assim do que nada. Mas a gente não quer isso aqui, não. A gente vai lutar, e por isso que eu trouxe você aqui, ou melhor, desculpe, eu a convidei, você, meritíssima, juíza da Quarta Vara Federal aqui em São João Meriti, porque eu tenho certeza absoluta que você consegue passar essa energia, né? Essa força de combate, de engajamento. Eu sou mulher, eu sou juíza federal. Eu sou mãe. Eu tenho 20. Eu sou mãe, tenho experiência de vida. Olha, se você não está fazendo, porque você não quer, porque eu já estou fazendo há muito tempo. Então, a sua presença aqui, e principalmente nesse momento, na questão do engajamento. Tem aqui crimes, né, de pedofilia são afiançáveis, ou pena ainda é considerada branda pelos julgadores. Então, aqui está dizendo o seguinte: os crimes de pedofilia, cybercrimes, são afiançáveis ou a pena é ainda considerada branda pelos julgadores? Como é que é isso? Olha só, são, mas eu não solto nenhum, tá? Eu estou falando por mim. Eu não solto nenhum. Pela sua interpretação, fica todo mundo lá, né? Os meus todos ficam presos. Só Entendi. se o tribunal soltar. Eu não solto nenhum. Entendi. Eu acho que é um crime, não é porque não é só às vezes pela pena para você dar liberdade provisória. Eu acho que é um mal constante, é um perigo concreto para a sociedade, né? Então eu tenho motivos suficientes para manter preso, tá? Havendo indícios de autoria e de materialidade do delito, e normalmente há. E aí eu vou para a necessidade da pessoa ficar presa, e a necessidade, né? A característica. Você fala do risco iminente de reincidência, não é é nem isso? pelo risco de iminência, é porque a questão da natureza do delito, ou seja, da pessoa, não é nem do delito, é da própria pessoa. É que nem o estuprador. Se você soltar, como pela característica da pessoa, como é um transtorno, é uma perversão que ele não consegue controlar, ele se torna uma ameaça constante para a sociedade, um risco constante, concreto. Se eu soltar, ele vai fazer. E a prova está aí, estou te falando, é desse que foi solto e foi praticar no mundo real. Ele saiu do virtual para o real. Foi para o mundo real. Entendi. Tá? Então, ou seja, naquele momento ele acabou descobrindo uma força que ele não tinha, porque ele estava escondido. Agora, mas quando ele foi preso, você pode soltar sim, havendo dúvidas que aquela pessoa praticou. Agora, eu penso o seguinte: se há certeza, né, de que aquela pessoa estava praticando, né, atos, né, de pornografia infantil, de pedofilia virtual, ou real muito mais, né, mas mesmo ainda que seja virtual, se há ao menos indícios de que tenha sido ela, de que ela praticou, eu vou manter preso, eu não vou soltar. Entendi. Entendeu? Não tem, não tem moleza para ninguém. Esse é o meu, eu acho que é o tipo de delito que é igual estupro. Eu não solto. Entendi. Eu não julgo estupro, mas se julgasse, teria a mesma conduta, entendeu? Entendi. Agora, você que tem um olhar aqui dentro do nosso município de São João do Meriti, focado na nossa cidade, vivencia muito isso. Atenção, gente. São João de Meriti, nós estamos falando aqui com a nossa juíza federal da Quarta Vara aqui de São João de Meriti, doutora Cláudia Mello. Ela conhece as realidades de São João de Meriti. No seu olhar, o que contribuir enquanto frente parlamentar
o que nós podemos fazer para contribuir dentro da cidade, com o poder público, né, para esse combate se tornar mais forte. Oi, José, me desculpa, mas cortou muito. Eu só ouvia você falar o que nós, como frente parlamentar, poderíamos fazer dentro de São João. Aí depois eu não te ouvi mais. Tá, é basicamente isso que você falou. Eu estou dizendo o seguinte: você tem um olhar grande, macro, tem um olhar médio, meso, e tem um olhar daqui da cidade de São João. No seu olhar, aqui dentro de São João do Meriti, enquanto juíza federal, o que você entende que a frente parlamentar mista pode estar contribuindo dentro da cidade e que eu ainda não enxerguei e que você enxerga dizendo, Josiel, eu acho, eu entendo que hoje essa frente poderia estar fazendo isso, isso e isso, que eu já vou anotar para fazer. Olha, Ordem dada, José, vamos eu acho cumprir. até que em São João vocês são muito atuantes, né? Mas eu acho que a gente, assim, vocês podem, eu falo a gente, porque se precisar de mim, eu tô à disposição. Mas eu acho que eu acho que a informação eu sempre digo, informação é poder. Então, eu acho que a massificação da informação, né, é o primeiro passo. Quanto mais, sabe, porque você educa, você Massificar a informa, informação. sabe, mais centros de palestra, nas escolas, principalmente nas escolas, mas nas escolas desde ali a creche. Noções básicas. Sim, com palestra uma vez na semana, se possível mais, assim, bater nisso o máximo que puder. De repente, os centros de apoio à família, os centros comunitários, fazer uma vez por mês para as famílias, né? De repente, eu não sei se nas clínicas da família, nos hospitais infantis, fazer uma pesquisa para uma estatística de quantos casos chegam de suspeitas de agressão a menores, porque às vezes a agressão está ligada ao abuso. Eu acho que esse tipo de levantamento, paralelamente, poderia ser feito também, né? Eu acho assim, quanto mais medidas preventivas, né, forem tomadas, é melhor. Mas eu acho que, principalmente, ensinar as crianças a se defender e a falar, né? Eu acho que isso é muito importante, é muito importante. E aos pais, às mães, né? Também, de repente, criar centros de apoio, como existem na violência doméstica, né? Porque a violência doméstica ela é bem atuante, mas ela acaba se voltando mais para a violência contra a mulher, contra a mãe, né? Não é que não se volte com a violência contra a criança, não é isso. Mas não é uma especializada na criança, porque a criança tem todo um diferencial, né? E como a violência doméstica é muito grande, às vezes não tem um suporte, né, necessário para tratar desse caso específico, que é a pedofilia, que é o abuso, né, sexual de menores. Então, eu acho que se forem criadas, até como a doutora disse, né, uma delegacia especializada para isso, mas antes disso, eu acho que informar, né, principalmente nas escolas, é o primeiro passo a ser dado. É o primeiro passo. Então, a frente que Eu acho que trabalha. a frente tem que investir muito, mas muito nisso. Com livrinhos, com cartilhas. A Maura até tem uma cartilha que fala sobre. Você conhece a Maura, né? Então, a Maura tem uma cartilha que fala muito bem sobre isso. E pode-se melhorar, fazer outras cartilhas, enfim, explorar isso aí e divulgar. Né? As crianças saberem que elas têm os seus direitos, elas têm voz, que elas têm proteção. É isso. Tem um estatuto delas, né? É isso que falta. E paralelamente, acho que a frente é o que eu digo. Mudar a lei. Acho que a mudança da lei, porque aí endurecimento das leis. Porque aí eles vão ter medo. Porque quanto mais rígida a punição, a retração é maior. Entendi. Entendeu? Porque a pessoa faz. Eu
não vou nem ser preso. Entendeu? Entendi, entendi. Ou então foi assim, se eu for preso, eu posso ir lá e buscar um outro meio de pagar essa pena, que não vai ser penoso, coisa nenhuma, não vai ser Exatamente, nenhuma pena, né? exatamente. Eu posso nem ficar preso, enfim, tem uma É, série de argumentos. isso que você citou aqui, eu entendi nas entrelinhas que você falou o seguinte: combate à pedofilia, enfrentamento à pedofilia tem que se tornar uma política pública. Sem dúvida. Sem E dúvida. ainda não, e ainda não é. Não. Então, minha amiga, em síntese, eu já saio aqui com um raio-x de que temos que trabalhar nessa linha desse plano municipal conjugado de combate à pedofilia, porque não tem isso. O que está acontecendo hoje? Em síntese, a pessoa sofreu dano, diz que sem, e aí você tem os Sim. órgãos para ouvir só as demandas. Ou seja, a gente está sendo atacado, mas não está contra-atacando. Exatamente. Enquanto isso não virar uma política de enfrentamento, de combate, a gente vai ficar na defensiva quando nós deveríamos estar na ofensiva. Claro, claro. Então, eu quero, nesse momento, minha amiga, agradecer essa aula magna. Mais uma vez, eu quero aqui repetir, vou falar Cláudia, agora na intimidade, juíza da 4ª Vara Federal de São João Meriti. Você poderia estar em qualquer lugar do mundo agora, até na ONU, até no Fórum de Davos. Mas você aceitou estar aqui conosco para passar essas informações de empoderamento à sociedade no sentido de mentalidade e consciência, de uma forma muito acessível, porque a linguagem que você usou só não quis aprender quem realmente tapou os ouvidos e disse: não me interessa, eu vou continuar nisso. Então, ainda não há palavra no dicionário para dizer obrigado por tudo que você fez aqui conosco. Eu quero colocar à frente, à disposição sua, que você precisar. Você sabe que você tem um gabinete lá em Brasília, no anexo Muito obrigada. 4, no 9º andar, gabinete 929, é uma extensão da 4ª Vara Criminal. Eu estando lá, a casa é sua. Eu não estando, do mesmo jeito. A cópia da chave já está contigo aí. Então, muito obrigada. Muito obrigado por tudo, por essa aula magna. Eu não tenho palavra. E pode falar com o público o recado que você quer dar nesse momento, com as suas considerações. Primeiro, eu quero te agradecer, né, a oportunidade. Eu gosto muito de falar para as pessoas. Eu acho que é uma responsabilidade social. Eu acho que o juiz não é só dever do juiz ficar ali trancado no seu gabinete, né? A gente já é, por natureza, um ser solitário, né? Mas eu, particularmente, eu gosto de poder falar, de poder ter esse contato com as pessoas, né? Ainda que seja virtual, né? Mas eu acho muito importante a gente passar essa visão do que a gente faz, de como a gente enxerga o mundo. É o que eu falo, o juiz não é um deus, ele é um ser humano, antes de qualquer coisa, né? O que eu digo, eu sou mãe, eu sou mulher, então eu gosto de passar essa visão, principalmente, né? De ver o mundo, de como eu vejo o mundo, e claro, a minha visão de magistrada, né? Aliado a isso tudo. Então, eu acho que contribuir, acho que assim que a gente contribui para o crescimento de todos. E se cada um fizer um pouquinho e se doar um pouquinho, eu acho que aí sim a gente tem um mundo cada vez melhor em todos os sentidos. Então, eu agradeço a todos aí que nos assistiram, né? Foi uma honra muito grande falar aqui, primeiro, acompanhada por você, que, como eu já disse, é uma pessoa que eu gosto muito, respeito muito. Muito obrigado. Para as pessoas principalmente São João, que é uma cidade que eu já estou há 7 anos, vai fazer 7 anos que eu estou lá, não quero sair de lá, me afeiçoei muito pela Baixada, principalmente por São João, são pessoas maravilhosas e que precisam realmente de justiça. A Baixada, você sabe disso, sempre foi um lugar sempre que foi deixado de lado, né? Foi sempre muito deixado de lado. Preterido, né?
dentro do Estado, e graças a Deus agora não, de uns tempos para cá, né, tem mostrado o seu valor. Eu sempre digo, são pessoas maravilhosas, e eu estou muito feliz, né, de estar lá e de poder ver o crescimento das pessoas, do lugar, né? Isso me deixa muito feliz, e se eu puder contribuir para isso, não tem honra maior, né, do que fazer isso. Então, muito obrigada, né, aos ouvintes, principalmente os ouvintes, né, da Baixada de São João. Fico muito feliz e repito aqui, né, nas considerações, realmente olhem pelas suas crianças, olhem pelos seus adolescentes. Eles merecem, eles precisam da sua proteção, da nossa proteção. Eles não têm ainda voz. Por mais que sejam sagazes, inteligentes, eles precisam de carinho, eles precisam de amor, mas precisam também de uma mão de ferro, não esqueçam, né? Então, não transigam, sejam rigorosos, sim, porque é isso que eles querem. Eles querem atenção. Isso é dar amor. Ser rígido também é dar amor. Não é só deixar de fazer Repete essa frase que você falou aí. Ser rígido é também o quê? Dar amor. Dar Entendi. amor, né? E eu quero dizer, Cláudio, a gente quer terminar porque o horário já foi, mas é engraçado que passou uma hora, eu nem vi, parece que eu estou começando agora, né? Então, mas eu quero aqui também fazer uma observação importante, minha amiga, no sentido de que em você o juizado se humaniza. Porque quando eu avisei que ia fazer uma live com uma juíza, estava todo mundo pensando que ia vir uma mulher com uma toga escura, né? Aquela coisa de que a sentença está descendo, né? E quando o pessoal está interagindo e vendo você, ele falou: Poxa, mas ela é juíza e eu quero caguetar aqui para todo mundo. As pessoas falam que São João não tem coisa boa. Meu filho, o que é isso que você está vendo aqui nessa noite? Cláudio, você é orgulho para todos nós saber que aqui em São João do Meriti, na quarta vara, tem uma juíza federal assim, da sua estirpe, do seu naipe, né? Do seu nível, de que trabalha, se entrega, compra a briga dos outros. Que você não é daquela que falou, me dá aqui que eu julguei, some, tá tudo. Não, você entra na tal da briga dos outros. Essa briga não é mais sua, essa briga é minha. Então, gente, é um orgulho muito grande, Cláudia, é um orgulho muito grande ter uma juíza com senso, né, de civilidade, de humanismo, humanidade aqui em São João, uma pessoa do seu nível, e que São João precisa saber desses valores, porque eu quero ressaltar aqui, a gente entra nas redes sociais de São João, Cláudia, tá aparecendo a Rede Globo, é só notícia ruim, e aí deixa de falar de uma pessoa como você. Peraí, gente, São João não tem só coisa ruim não, gente. Tem uma juíza aqui, tem um filho do Mandela também aqui na cidade, que é o professor. Tá aqui, ó, Hillary Clinton e Barack Obama conversando aqui. Ó! Então, eu vim dizer para Então, gente, olha aí, espalha geral aí nos 4 ventos da cidade que nós temos uma pessoa, uma juíza e que representa coisas excepcionais de maravilhosas aqui em São João. Minha amiga, doutora Cláudia. Que luta pela cidade também, né? Obrigado. Enquanto Deus der fruto, nós vamos lutar. Você faz, você não fica só ali no blá, blá, blá e no papel, não. Eu sei disso. Não, a gente cai para o campo mesmo. E esse é o exemplo que a gente tem aprendido em casa, na rua e com os bons exemplos, e um deles é você. Muito obrigado, minha amiga, por essa honra. Obrigado a todos que nos acompanharam até o presente momento, assistindo essa aula magna com a nossa grande juíza federal da quarta vara aqui de São João do Meriti. O meu muito obrigado, Deus lhe recompense e cada qual que você fizer em sua vida. Um beijo grande no seu coração. Um beijo grande. Fica com Deus. Tamo junto. Amém. Obrigado. Muito obrigado. Nada.